Após conhecermos o conceito tradicional de família, baseado na questão dos filhos, da prole, da fecundidade, cabe conhecermos melhor os problemas do outro lado, o conceito revisionista de família, nessa reconfiguração moderna do significado do casamento. Esse é o tema do nosso quinto vídeo da nossa série A Nova Família, aqui no 2 Dedos de Teologia. Talvez a grande questão que a gente precisa tratar no vídeo de hoje é sobre o problema da eudemonística emotivista, que a gente vai explicar melhor ao longo do nosso episódio. E a ideia de que o casamento é uma instituição baseada prioritariamente no afeto. Será que o sentimento é suficiente para validar uma instituição como a família? O sentimento, ou a questão do afeto, não é suficiente para explanar como o casamento tem historicamente sido apresentado. Ele não explica, por exemplo, por que o Estado ou a sociedade tem interesse no casamento. Observe que todas as nossas relações de amizade são relações afetivas, mas eu e você, nós nunca assinamos um contrato para entrar em uma relação de amizade. Por que, então, que em um casamento as pessoas assinam um contrato? Por que a sociedade ela se organiza de tal modo a criar freios e contrapesos para reger aquela união, para preservar aquela união, para promover aquela união, para criar regras? Por que o Estado se mete no meu casamento e ele não se mete na minha amizade da mesma forma? Se ambos são relações afetivas. Uma primeira crítica a essa posição que elege como caso central do casamento a união afetiva para caracterizá-lo, é que essa posição é incapaz de distinguir o casamento da amizade. E isso é uma perda para nós como civilização. Isso é de fato uma perda civilizacional, porque a partir disso, todo casamento é apenas um grau maior de amizade e toda amizade é um grau defectivo de casamento. Parece que você não pode se entregar tão plenamente, afetivamente para um amigo sem tirar do seu cônjuge algo que lhe seria próprio. Essa posição revisionista, ela não consegue diferenciar casamento de amizade. O segundo ponto é que ela não consegue explicar por que o Estado teria interesse no casamento. O Estado não tem interesse em uniões românticas, simplesmente porque elas são românticas. Ele não se mete no nosso namoro. Se eu estou apaixonada por alguém, o Estado não está nem aí. Então, o que justifica essa intervenção do Estado em divisão de bens, em herança e todo esse aparato jurídico que nós temos montado, de políticas públicas, e toda essa estrutura sobre o casamento? O afeto não dá conta de justificar isso. Então, a posição revisionista também não explica o interesse do Estado no casamento. Hoje muitas pessoas confundem como se a família tivesse a sua origem na perspectiva jurídica, na ideia de afetividade, e não é isso. Tanto é que, veja, quando a pessoa perde o afeto pela outra, nem por isso ela terá os deveres dela, digamos assim, afastados. Basta pensar na relação paterno-filial. Um pai ou mãe que não queiram dos filhos, não gostem deles, nem por isso perderão o dever de mantê-los. Ao mesmo tempo, um casal que venha separar-se, e se um deles tem necessidade econômica, o deverá suprir, enquanto este que tem necessidade não tiver casado e aquele que, o ex-cônjuge, tem a capacidade de auxiliá-lo. E aí deveres também surgem para a gente entender na lógica dos impedimentos matrimoniais e na lógica até dos impedimentos que permanecem. Há todo, digamos assim, um tipo de normatividade vinculada ao interesse social na família. Fosse apenas a afetividade, sequer existiriam impedimentos. Sequer haveria dever de manutenção da pessoa após o rompimento da relação. Portanto, é muito mais a ideia de solidariedade criada e que permanece. Em primeiro lugar, eu acho isso problemático porque, que eu saiba, não existe uma investigação nacional que mostre que o critério central e organizador das famílias é a afetividade. É que no universo do direito, muitos processos judiciais ligados a famílias baseadas em afetividade surgiram e, naturalmente, tiveram que ser tratados pelo sistema jurídico, pelos agentes, né? Enfim, por juízes, por advogados e assim por diante. Esse novo fenômeno, que são associações familiares ou parafamiliares, centradas no sentimento, centradas na afetividade, ele abundou no horizonte desses juristas. Mas eu não sei de nenhuma evidência de que
a sociedade inteira tenha de fato adotado isso como seu padrão central organizador. Ainda que isso seja promovido por programas de TV, por novelas e assim por diante, e por ícones culturais, isso sem dúvida acontece, mas eu não vejo como isso estaria claro ou certo que a sociedade passou por tal transição paradigmática, de modo que todas as relações familiares agora e todos os casamentos são centrados na afetividade, ou seja, no dogma emotivista da felicidade como autorrealização, como autoexpressão, como bem-estar emocional e assim por diante. Isso como a chave organizadora de todas as relações. Existe um processo nessa direção, mas ele não é consolidado. Uma evidência que a gente tem de que ele não é consolidado é essa, entre aspas, surpreendente reação conservadora na área de costumes que a gente vê no Brasil, e em vão alguns ideólogos e críticos culturais tentam identificar a mente perversa por trás desse movimento. Não existe isso. O que existe é uma sociedade que ainda mantém padrões tradicionais. Então, essa alegação de que mudou tudo na família contemporânea é quase certamente falsa. Tem um autor franco-argelino chamado Jacques Rancière, é um filósofo que tem falado bastante a respeito do que ele chama de distribuição do sensível. O Rancière tem uma hipótese bastante popular na filosofia contemporânea de que estética e política são basicamente formas diferentes para lidar com a mesma coisa, que é o que ele chama de distribuição do sensível. Então ele fala muito sobre a relação entre política e estética. Ele escreveu bastante obras de referência sobre isso, como por exemplo O Espectador Emancipado, A Política do Sensível, em que ele tenta mostrar que as nossas práticas políticas sempre estão fundadas num aspecto estético, no aspecto sensitivo. Essa argumentação dele, ela contribuiu para o que a gente chama de sentimentalização da política, ou seja, a política passou a ser muito mais preocupada contemporaneamente em fundar as suas práticas, encontrar legitimidade nas suas práticas, nos afetos dos indivíduos, do que propriamente dito em aquilo que vai contribuir para o bem comum, aquilo que vai ser a melhor plataforma política, ou mesmo a estratégia de um governo. Quando a gente pensa, por exemplo, na defesa do casamento homossexual, ele encontra-se justamente nessa sentimentalização política a sua força. Ou seja, ele quer mostrar a legitimidade de defender uma união e defender um instituto jurídico tal como esse casamento homossexual, baseado nos afetos daqueles que se colocam na esfera pública. Ou seja, a identidade dos indivíduos, os seus afetos, seus sentimentos, controlando e fazendo surgir leis que correspondem a isso. Os estudiosos também das ciências políticas chamam isso de política da identidade ou política do reconhecimento, ou seja, uma gama de práticas governamentais, públicas, filosóficas que nascem do indivíduo concreto, da situação concreta de um indivíduo, seus sentimentos, seus afetos, a sua experiência de gênero, cor de pele, grupo social que faz parte. Tudo isso fez surgir o que a gente chama de filosofia da diferença, política da identidade, política do reconhecimento. Bom, qual é o problema dessa tentativa de definir a família como uma instituição basicamente emocional? Quando você lê os documentos e lê textos de pessoas que defendem o casamento homoafetivo, você percebe que o conceito de felicidade que é apresentado, termo inclusive que é usado frequentemente, é o termo eudemonística, né? Que é uma referência à ideia grega da eudaimonia, né? Da busca da vida boa, ou da busca da felicidade em termos genéricos, a gente pode dizer. Essa nova eudemonística foi denominada por um filósofo importante, professor da Universidade de Notre Dame, chamado Alasdair MacIntyre. Ele escreveu um livro bastante influente nos anos 80, teve muitas repercussões, intitulado Depois da Virtude, ou After Virtue. Esse livro foi muito importante. O MacIntyre descreveu a origem, o desenvolvimento e a consolidação desse movimento que ele chama de emotivismo moral. O emotivismo moral é a tese de que os únicos bens humanos realmente válidos e universais são o bem-estar e as relações afetivas, e particularmente o desfrute da arte. Esses seriam os únicos bens humanos reais. E que quando a gente usa a linguagem no dia a dia do certo e do errado, essa linguagem diz respeito... A gente pensa que está falando sobre absolutos morais, sobre certo e errado, mas o que está por trás disso tudo são gostos,
inclinações, preferências, a busca de prazer e a evitação da dor em última instância. De modo que a ideia de uma ordem moral objetiva é enterrada. E esse movimento do emotivismo moral, as condições para ele já estavam se desenvolvendo nos séculos anteriores, mas ele tem a gente pode dizer, talvez uma oficialização no começo do século XX. Uma implicação dessa doutrina muito importante é que a defesa de padrões morais absolutos perde significado no contexto emotivista. Quer dizer, como você vai pensar políticas públicas, por exemplo, que afetem os costumes ou as micro-relações? Você vai pensar sempre em termos psicologizados, em termos de que modo aquilo diminui o sofrimento, aumenta a utilidade para todos, aumenta o bem-estar. Você vai pensar só nessas categorias. Mas essas categorias são insuficientes para organizar a vida social. Então, a doutrina do emotivismo moral está por trás dessa eudemonística moderna, desse conceito moderno de felicidade. Aqui vale a pena evocarmos o trabalho de John Finnis, famoso filósofo e jurista, provavelmente o maior teórico justnaturalista contemporâneo. Fellow de pesquisa no Centro de Ética e Cultura de Notre Dame, Finnis foi professor de Direito e de Filosofia Jurídica na Universidade de Oxford, de 1989 a 2010, onde atualmente é professor emérito. Ele atuou como consultor constitucional para sucessivos governos na Austrália e em relações bilaterais com o Reino Unido, onde foi naturalizado, sendo nomeado conselheiro honorário da Rainha em 2017 e recebendo em 2019 o maior prêmio civil que alguém pode receber na Austrália, sendo reconhecido como um companion da Ordem Australiana. As teses de John Finnis foram amplamente usadas no trabalho de mestrado da Diane Hicker, foi publicado em 2018 pela Universidade Federal do Pará, chamado Razão Prática, o Bem Humano Básico do Casamento, Lei Natural, Bem Comum e Direito. Um trabalho amplo, longo, muito bem referenciado e que foi perseguido pelas comunidades LGBTs do Pará que tentaram impedi-la de defender a sua dissertação de mestrado. Dissertação esta que está sendo publicada pela editora Episteme, como A Razão do Casamento, uma reflexão filosófica a partir da lei natural, e está com um preço promocional de pré-venda. O link para garantir a sua cópia vai estar na descrição desse vídeo. Quando a sociedade fala em casamento gay, o que é que ela fez? Ela selecionou um caso central do que é casamento. Ela só não discutiu isso e não abriu para o debate. Ela já pressupõe que o casamento é uma união afetiva. É uma união baseada, como se diz mais comumente, é uma união baseada no afeto. Então, como o afeto é algo intrínseco ou é algo que pode existir entre duas pessoas do mesmo sexo ou duas pessoas de sexos diferentes, não faz sentido você dizer que o casamento pode ser heterossexual, mas não homossexual. Porque o afeto existe na união heterossexual e o afeto existe na união homossexual. Mas também existe na união poligâmica, e também existe na união poliamorosa, e também existe, nós podemos pensar em outros tipos de uniões. O que Finnis vai identificar é que eles só elegeram esse caso central porque eles pressupuseram que a razão humana não apreende bens inteligíveis. Ela está apreendendo bens sentimentais, como se nós tomássemos as nossas decisões a partir dos sentimentos. Mas ele vai dizer o seguinte, não, os sentimentos não justificam as nossas decisões. As nossas ações e escolhas, elas estão pautadas em razões inteligíveis. Então, qual é o papel do sexo no casamento? A posição revisionista falha em responder 1. Por que o Estado teria interesse no casamento? 2. Qual seria a diferença entre casamento e amizade? E eles acabam confundindo o casamento com um tipo de amizade em detrimento da amizade e do próprio casamento. E 3. Ela também falha em dizer por que o sexo ou a fidelidade sexual é relevante para nós identificarmos essa instituição. Duas freiras podem viver juntas a vida toda, mas nem por isso elas estão casadas. Elas podem ter uma união afetiva ali naquele convento, elas estão unidas por um afeto sincero, elas até criam crianças juntas, crianças órfãs, mas elas não estão casadas. Então a gente percebe que o sexo é importante para o casamento, e toda mulher e todo homem que geralmente se sente traído, quando ele ou ela expressa essa traição, está ligado a uma infidelidade sexual. E a posição revisionista não explica por que isso é importante. A gente começa a perceber aí uma base principiológica objetiva para as regras do casamento. Se você for pro afeto, as pessoas podem ser fiéis, elas podem ter relações monogâmicas, elas podem conseguir ficar juntas até que a morte as separe. Sim, elas podem, eu não nego isso. Mas elas têm razões fora do mero arbítrio para fazer isso?
Objetivamente falando, não. Elas têm razões para ficarem juntas enquanto o amor vale a pena, que seja eterno enquanto dure. Essa é a cultura que a gente vive agora, mas essa não é a realidade do casamento. A realidade do casamento é uma realidade inteligente, é uma realidade moral. E essa realidade moral muitas vezes pode requerer grandes sacrifícios. Pode requerer que você seja fiel quando for muito difícil ser fiel. Que você permaneça com o seu cônjuge quando for muito difícil permanecer com o seu cônjuge. E não quando lhe seja aprazível. E aí você tem mais razões para lutar pelo casamento. Porque você já o entende como uma comunidade completa, pautada em uma decisão. Inicia com um ato de escolha. Você diz, não, eu quero entrar nessa comunidade. E você pode escolher entrar ou não nessa comunidade, mas você não pode escolher lá dentro alterar a sua Constituição. Porque quando você altera a sua Constituição, todas essas regras param de fazer sentido. Não faz mais sentido, por exemplo, os filhos no casamento, como algo que é espontâneo, que faz com que o casamento floresça. Não, os filhos são uma questão de escolha. Eu quero ter, eu não quero ter. E se eu não quiser ter, tudo bem. Casamento, no final das contas, não tem nada a ver com filhos. Tem a ver com a minha satisfação emocional, a minha satisfação afetiva. Se eu estiver feliz, eu fico. Se eu não estiver, eu vou embora. E essa não é a realidade do casamento. Grandes realidades morais, a honestidade, a justiça, muitas vezes requerem grandes sacrifícios. Coisas que são fundamentais à realização humana. Ao nosso bem-estar como seres humanos, por vezes são duras, são árduas. E assim também é o casamento. O casamento às vezes é difícil, mas essa construção principiológica, pautada na natureza conjugal do casamento, pautada na compreensão do casamento como uma comunidade específica, nos dá razões objetivas para além do meu arbítrio, para além da minha vontade, para que eu lute por essa instituição, para que eu lute pelo casamento. Já o outro lado, não. O outro lado acaba promovendo a visão afetiva, uma visão muito mais passageira, uma visão de que o casamento vale a pena enquanto eu estiver feliz ali dentro, vale a pena enquanto o afeto perdurar. Mas por que isso não é positivo enquanto sociedade? Porque se isso é verdade, esse segundo lado, você tem bem menos razões para lutar para que seu casamento de fato dê certo. Você sempre pode contar com divórcio. Não, se não der certo eu pulo fora e tento com outra pessoa. Só que isso acaba desintegrando você, no sentido de que você não se entrega integralmente para ninguém. Você se torna uma pessoa dividida. E aí você tem uma marca do primeiro casamento, uma marca do segundo, e você perde a oportunidade de viver profundamente uma experiência de realização humana que é única, que é uma experiência de entrega completa a uma outra pessoa, que é o casamento. Eu sou contra toda essa movimentação para criar e para estabelecer essa ideia do casamento gay, porque eu entendo que ela veicula algo muito maior do que a realização dos direitos de algumas pessoas da nossa sociedade. O que se propõe por meio dessa movimentação é, na verdade, estabelecer uma concepção de felicidade como norma geral para a sociedade. Então, esse é o meu maior incômodo com o projeto como um todo. Se você lê votos no STF, opiniões de juristas a respeito desse processo, e se você examinar particularmente os votos que foram apresentados em 2011, naquele julgamento famoso a respeito da união civil homoafetiva, você vai descobrir que há ali um esforço muito claro de vincular o princípio constitucional da dignidade humana com uma concepção de felicidade particular e universalizar essa concepção de felicidade. O argumento principal é que todas as pessoas têm o direito de buscar ser felizes, as relações afetivas são necessárias para a felicidade, então a gente precisa oportunizar juridicamente essas uniões. Mas aí o argumento que é usado, já que a nossa Constituição não fala explicitamente sobre o direito à felicidade ou o direito à busca da felicidade, como a gente tem em outras cartas constitucionais, o que se usa para fundamentar esse direito da felicidade afetiva é o princípio da dignidade humana. Há um jornalista francês, André Frossard, já falecido, da Academia Francesa, ele falava: a sociedade contemporânea, em sua inigualável covardia, prefere legalizar os seus erros a combatê-los. Então veja, cada um de nós, por interesse pessoal, pode desejar, desfrutar de uma série de posições que não lhe convêm, que não são adequadas para aquilo que você pretende. Você pode desejar.
Esse desejo não é porque ele está presente que ele se torna legítimo e, portanto, que me dá direito de alçar o que eu desejo. A dignidade humana está em cada pessoa, cada um de nós, com os defeitos que tenha, com as qualidades que tenha. Agora, a dignidade nossa, a priorística pela condição de pessoa humana, não necessariamente ela se translada para os meus atos concretos. Eu tenho atos mais dignos ou menos dignos, atos errados e atos corretos. Eu tenho desejos que estão de acordo com a própria dignidade e desejos que são contrários a ela. Isso é importante entender, porque muitas vezes querem defender, não, se a pessoa deseja, logo aquilo está legitimado. Não. E a ética está aí para nos lembrar isso. Fosse o desejo exatamente a afetividade, a lógica para afirmar o que é bom para o ser humano, a gente sabe que não estaríamos mais aqui. Bastaria que um homem desejasse outra mulher sexualmente, numa festa, pronto, e consumasse aquilo, seria o direito dele. E com outra, desejasse matar alguém e consumasse aquilo. Ou seja, não são os desejos e nem sequer a inclinação afetiva aquilo que é mais nobre no ser humano. Pelo contrário, é por isso que a afetividade, inclusive, tem que estar subordinada à própria educação. E, de certa forma, a própria educação vai nos conduzindo a desenvolver as virtudes. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muita gente hoje acha que pelo fato de sentir, de desejar, aquilo tem que ser reconhecido como tal. E se não o fizer, estará tendendo contra a dignidade dela. Não é isso. A dignidade humana não deriva dos seus afetos e dos seus desejos, deriva da sua condição humana. E, novamente, as próprias atitudes dela, para que sejam dignas, tem que estar conforme esse padrão de conduta, lastreado numa perspectiva de valores, e que vai se traduzir, portanto, numa conduta de virtude. Então, a gente concorda que a dignidade humana é universal, é um princípio universal. A vida humana é sagrada, o ser humano ele é um fim, não é um meio, então ele tem que ser tratado diferentemente, e por isso a gente fala de dignidade. Isso é reminiscente da ideia de sagrado e tem, inclusive, relação com os fundamentos judaico-cristãos da nossa civilização. Mas essa concepção de felicidade como bem-estar é algo diferente. Não é uma concepção realmente universal, é uma doutrina moral específica. O princípio da dignidade é universalmente aceito, ele é constitucional. Mas a doutrina da felicidade como bem-estar e relações afetivas não é assim. Ela não representa um consenso constitucional da sociedade brasileira toda. Ele tem uma origem particular, ele começa no século XIX, se desenvolve no século XX. Mas a concepção de felicidade que é comunicada é uma visão específica de felicidade, que é a felicidade como bem-estar e relações afetivas agradáveis. Isso tem a ver com o que Anthony Giddens chama de relação pura. Eu entro numa relação e fico numa relação enquanto ela traz bem-estar e autorrealização. E no momento que a relação não traz mais bem-estar e autorrealização, eu saio dessa relação. Isso é um elemento integrante da eudemonística emotivista, como a gente fala. Essa visão moderna de felicidade que é centrada no bem-estar, nas emoções, numa vida emocional estável, enriquecedora e assim por diante. Agora existe um movimento, que é o movimento dos direitos afetivos, que quer transformar essa doutrina da felicidade como bem-estar emocional em uma doutrina universal, de modo que não apenas os direitos de algumas pessoas são preservados por esse mecanismo, por essa artimanha jurídica, mas o que realmente acontece é que todas as relações passam a ser interpretadas e governadas por essa doutrina da felicidade. E quando a gente lê textos, por exemplo, da Maria Berenice Dias ou do Calderon, ou os votos do Celso de Mello, por exemplo, você vai perceber ali que a concepção de felicidade que está sendo promovida é essa concepção moderna de felicidade como bem-estar. Não é nem exatamente moderna, a gente pode dizer que ela é hipermoderna, se a gente se lembrar aí de Gilles Lipovetsky, que inclusive é citado por alguns desses autores. Esse é o meu maior incômodo com o movimento dos direitos afetivos e com o discurso que é usado para justificar o casamento homoafetivo, assim chamado de casamento gay. É que ele é uma espécie de cunha para normatizar e até normalizar essa concepção de felicidade e transformar isso numa doutrina a partir da qual todas as relações vão ser julgadas. Então, uma pessoa que tem uma vida familiar e tem um casamento que não é governado por esse princípio da eudemonística emotivista, a sua relação passa a ser interpretada juridicamente, avaliada juridicamente por meio desse artifício, e ela é interpretada de uma outra forma agora, como uma relação afetiva e não como uma relação fundamentalmente moral. O meu maior problema com esse projeto inteiro é que não se trata apenas de casamento homoafetivo. É uma proposta de reordenamento moral da sociedade como um todo. É o estabelecimento de uma visão do que é o bem máximo da vida, que é a autoexpressão, a autorrealização, como chave para interpretar as relações e julgar as relações. Agora, a gente está numa sociedade que tem várias doutrinas morais. Não é só uma questão de crença religiosa. Uma pessoa que siga, por exemplo, as ideias de Sócrates hoje,
não vai concordar com essa concepção de felicidade. Uma pessoa que realmente adota uma visão kantiana a respeito do bem, não adotaria essa concepção de felicidade. Mas a gente pode dizer, no caso da nossa sociedade brasileira hoje, até mais do que isso, a gente tem muitos católicos, muitos evangélicos, a gente tem judeus na nossa sociedade, nós temos muçulmanos na nossa sociedade agora, ainda em pequena proporção, mas eles estão presentes. E em todas essas tradições abraâmicas, isso é muito claro. A felicidade não está relacionada com o bem-estar, está relacionada com o bem, está relacionada com o amor, com a justiça. São outras categorias, com o autossacrifício. Tentar universalizar essa doutrina da felicidade, claramente é um gesto de uma elite cultural que tem valores hedonistas, que tem valores emotivistas e que deseja transformar isso em uma espécie de moral oficial para a nossa sociedade. Isso está completamente errado, é um erro de fundamentos. A tentativa de associar uma verdade universal sobre dignidade humana com uma doutrina moral específica, que é o emotivismo moral, usando aí o voto, né, no Supremo Tribunal, esse procedimento é ilegítimo. Doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade Federal do Paraná, Ricardo Calderon publicou em 2017 a obra Princípio da Afetividade no Direito da Família, onde ele escreve exatamente o seguinte: a percepção da família como espaço para a livre realização pessoal de seus integrantes é de importância singular, passando a ser descrita como precípua sua função eudemonista. A família passa a ser reconhecida como relevante esfera privada, vindo a se configurar como espaço para o livre desenvolvimento da personalidade individual. As pessoas buscam uma realização efetiva em cada uma das relações que travam socialmente, e a satisfação é o que justifica a sua permanência, ainda que por um curto período. Então me chama a atenção aqui nessa citação, e você encontra isso ao longo do argumento, a tese de que, por exemplo, a família, mas isso se aplica ao casamento especificamente também, não tem uma legitimidade própria. Eles são pensados como relativos e condicionados ao indivíduo. Isso é realmente insuficiente como concepção de sociedade. Nós não vivemos numa sociedade apenas de indivíduos. Isso é um ponto, por exemplo, que Durkheim levantava. O ser humano é homo duplex. Ele é individual, mas também é coletivo. E muitas realidades humanas só são vivenciadas quando o são coletivamente. Elas só emergem coletivamente, alguns bens humanos. Eu poderia citar a linguagem. Não existe linguagem individual. Todas as vezes que alguém fala usando a linguagem que todo mundo usa. São palavras, estruturas de comunicação, estruturas gramaticais, formas poéticas e figuras de linguagem e assim por diante. É um fenômeno super complexo, mas ele é necessariamente coletivo. Por que isso é importante? Porque essa definição eudemonista da família como lugar que serve para a realização dos indivíduos ou para a autorrealização, é uma descrição insuficiente da família. Ela poderia ser aplicada talvez para algumas instituições que são contratuais, instituições modernas, que a gente criou de modo artificial para lidar com bens mais recentes. Você pode pensar em uma banda de música, por exemplo. Mas a família tem uma outra função na história da civilização. E até na história evolucionária do ser humano. Tem outra função. Está tecnicamente errado. Tratar a família como a esfera relevante para o desenvolvimento dos indivíduos e ponto. A família não é só para isso. Existem vivências que só se pode ter coletivamente e por isso a família é necessária. Em outra citação de Princípio da Afetividade no Direito de Família, Calderon continua dizendo o seguinte: foi possível perceber que a afetividade assumiu, em muitas das relações familiares, o papel de verdadeiro vetor de tais relacionamentos, com a centralidade que não se percebia em momentos anteriores. A sociedade passou a adotar gradativamente o aspecto afetivo como suficiente e relevante nessas escolhas pessoais, como paralelo decréscimo da importância que era conferida a outros vínculos, biológico, matrimonial, registral, restou possível perceber a centralidade que a afetividade assumiu em grande parte dos relacionamentos. Foi de tal ordem a alteração que resta possível afirmar que houve uma verdadeira transição paradigmática na família brasileira contemporânea, pela qual a afetividade assumiu o papel de vetor dessas relações. Um outro pensador muito importante, chamado Philip Heath, um antropólogo da Universidade de Chicago, ele trouxe umas contribuições importantes para a gente entender o mundo contemporâneo e essa tendência de
fazer as coisas todas girarem ao redor das emoções e da vida sentimental. Na opinião dele, em diferentes momentos da história, nós tivemos paradigmas diferentes do que seria o ser humano. Então você tem o paradigma heróico no passado, você pode pensar num Aquiles, por exemplo, ou você tem o homem racional, como Sócrates, aí você tem o homem de fé, como Abraão, o homo religiosus, né, como ele fala, e você tem o homo econômicos, que surge aí na aurora da modernidade, com o capitalismo, revolução industrial. Mas segundo Philip Rieff, a partir do século XIX começa a surgir um outro modelo de organização da vida moral, da consciência, que ele chama de homem psicológico. Ele tem um trabalho muito importante sobre Freud, que ele fala isso no final do livro, que Freud começa aonde Guillemot terminou. Guillemot chegou a enunciar o emotivismo moral, mas quem que vai apresentar toda uma reflexão sobre como a gente busca o que é possível para ser feliz, maximizando o prazer, diminuindo a dor e sem trabalhar com padrões absolutos de moralidade. Freud seria o paradigma desse sujeito. Depois surgem outros pensadores, né? Você não precisa ser freudiano para ser um emotivista. O que ele nota é que surge um modelo novo de ser humano, um mito do homem diferente, como ele fala. Ele chama de homem psicológico. O homem psicológico é o sujeito que está aí para ser agradado. Ele fala bem claramente isso em um outro livro importante, O Triunfo do Terapêutico, que ele publica em 1966. O que é o homem psicológico? É um sujeito que ele se recusou totalmente a aceitar normas sectárias, estruturas sociais que têm finalidades que não o servem individualmente. Ele recusou todas essas coisas. O homem psicológico deseja ser agradado. E o sacerdote na sociedade terapêutica é o terapeuta, não é mais o ministro religioso, o cura d'almas. Essa observação do Philip Rieff, que inclusive influenciou MacIntyre, é muito interessante. Porque isso é o que a gente vê de fato. 1968, o que é 1968? Exatamente isso. É a emergência pública, né? A grande revolta do homem psicológico. Não era uma revolução, 68 uma revolução para atingir um avanço social específico. O problema de 1968 é que é proibido proibir. Quer dizer, o homem ele quer ser agradado e ele vai fazer uma revolução em nome da sua felicidade. Mas a felicidade como bem-estar, como autorrealização apenas. Isso é uma doutrina de felicidade. Essa doutrina da felicidade, que é o demonística emotivista, é que está por trás do movimento dos direitos afetivos. É a promoção desse modelo de felicidade. Freud ainda pensava que os padrões morais absolutos, entre aspas, não existem. O fim da metafísica deixa claro que a gente não tem isso mais. Nietzsche já atravessou o nosso caminho. Então o que nós temos agora? A busca do bem-estar, e a gente usa a nossa razão, e o terapeuta nos ajuda nisso, para a gente se conhecer e equilibrar as demandas da sociedade com a nossa busca individual de felicidade. Mas isso significa que a gente acredite nas regras da sociedade, ou que a gente considere elas como um reflexo de uma verdade moral absoluta. Não se trata disso. Mas a gente, a despeito de tudo, existe uma realidade lá fora, encarnada, incorporada, inclusive em limitações sociais da sociedade. Então a gente precisa se adaptar a essa estrutura limitante, né, que faz parte da realidade. Então, enfim, para a gente ser feliz, a gente tem que fazer um cálculo libidinal, uma economia libidinal, como Freud pensa. Mas o que acontece é que os pós-freudianos começam a discordar de Freud num ponto importante. Para o Freud, a gente ainda precisa realmente canalizar as nossas pulsões, a energia libidinal, ela tem que ir para algum lugar. Então, se ela não for reprimida, ela pode ser sublimada e por isso a civilização é possível. Mas essa geração que surge depois, as gerações dos pós-freudianos, eles colocam a coisa em outros termos. Eles dizem o seguinte: nada disso. Nós não temos que nos adequar forçadamente às exigências e demandas sociais e procurar ser buscar o máximo de felicidade que a gente consegue dentro desses limites. Isso não é suficiente. Se a sociedade coloca essas limitações, o problema está com a sociedade. Então a gente precisa deixar a energia libidinal ser liberada. E isso significa que a gente pode lutar e romper contra esses padrões sociais e romper esses padrões sociais. Quando nós temos uma fusão, aí sim, quando nós temos uma fusão dessa nova terapêutica com o ideal revolucionário marxiano, e aí a gente tem algumas figuras importantes, o Reich, num primeiro momento, mas principalmente Marquise, Herbert Marcuse, em Eros e Civilização. Então agora nós temos uma outra situação. Outros pensadores contribuíram para isso, mas a nova situação é a seguinte: para a gente transformar a sociedade, a gente precisa da liberação sexual e da busca da felicidade. Agora, é um problema que Philip Rieff colocou. Todas as terapêuticas em outras civilizações,
eram sistemas de cura da alma que ensinavam as pessoas a adequar seus desejos à exigência social, mas elas ensinavam para as pessoas que as exigências sociais mais amplas eram válidas, eram necessárias, ainda que a gente possa questionar, mas era assim que funcionava. Mas hoje nós vivemos num mundo em que a terapêutica moderna diz para a gente o tempo inteiro que a gente tem que lutar contra as instituições e as normas sociais para a gente ser feliz. Como você vai construir uma sociedade integrada dessa forma? Simplesmente ampliando direitos dos indivíduos, ensinando os indivíduos a se tornarem até mesmo neuroticamente revoltados contra todas as limitações. A ordem moral, a religião, o Estado, o mercado, o meu corpo, as definições de gênero, todas as externalidades são inimigos da minha felicidade, porque eu preciso me expressar de forma totalmente autêntica e essas limitações não deixam me expressar. É uma contradição essa terapêutica moderna. Então é um ponto que foi colocado por Philip Rieff, mas a gente precisa levantar hoje. As expectativas de felicidade do indivíduo contemporâneo não casam com a realidade. Nos votos oferecidos em 2011 no STF, pelos ministros do STF, a gente percebe no texto desses votos a afirmação de que esses novos modelos afetivos de família, e particularmente a união homoafetiva, como apresentam esse caráter da perdurabilidade, eles devem ser reconhecidos pelo Estado. E a gente percebe isso mesmo. Há uma busca de emular de alguma forma a concepção tradicional de casamento e família. E particularmente esse aspecto, a perdurabilidade. É claro que isso é importante. É necessário, por exemplo, ao desenvolvimento das crianças. Qualquer um familiarizado com o tema do desenvolvimento psicológico infantil sabe que a segurança ontológica é necessária. Anthony Giddens, por exemplo, em Modernidade e Identidade, ele fala muito sobre isso. Em primeiro lugar, por que a segurança ontológica é importante? Se uma pessoa suspeita o tempo inteiro que ela está sob risco imediato de morte ou de se machucar ou de ser atacada, ela não vai conseguir lidar com a ansiedade e realizar suas tarefas, cumprir funções, estabelecer vínculos válidos. Veja, por exemplo, o que diz Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, fundadora do Instituto Brasileiro do Direito de Família e um dos grandes nomes dos direitos afetivos. Quem sabe é de se apropriar do conceito de savatir, a união livre, pois somente a liberdade enseja a forma mais pura para a mantença de um relacionamento afetivo. Não há fidelidade, obediência e assistência obrigatória. Tudo isso, dado por amor, não deve durar, senão enquanto puder durar esse amor. Os amantes nenhum compromisso assumem para o futuro. A independência de ambos é sagrada. Nas páginas de sua vida, nada se escreve com tinta indelével. Ora, como você pode defender essa concepção de casamento e alegar depois, no contexto jurídico, que essas relações baseadas na afetividade apresentam o mesmo caráter da perdurabilidade que as antigas relações matrimoniais guardavam? Então, essa afirmação de que esses relacionamentos apresentam perdurabilidade é uma espécie de tautologia. São relações que duram enquanto duram. Alguém pergunta, relações baseadas na afetividade, na relação pura, elas são duráveis? E aí o ministro responde para você, sim, elas duram. Quanto? Enquanto duram. Porque quando acaba a sensação de afeto e o bem-estar, você pode dissolver a relação. O bem afetivo, ou esse bem como bem-estar emocional, é colocado como mais importante do que outros bens. Existe algo de muito acrítico, de profundamente acrítico no movimento dos direitos afetivos. Existem pesquisas, sim, que são feitas para compreender como são, por exemplo, as novas configurações familiares, mas não existe uma compreensão clara da miséria emocional e moral que está envolvida em muitas dessas novas relações. Isso não foi realmente verificado. E a gente já está transformando essas coisas em leis e criando direitos em cima disso. É um movimento cego. Com isso se cria um ambiente cultural em que questionar a busca de satisfação emocional e de bem-estar de uma pessoa é praticamente uma imoralidade. Olha, por que se tornou uma imoralidade? Porque o bem-estar emocional se tornou bem absoluto. Na linguagem de Charles Taylor, um hiperbem, um bem máximo, como ele trata desse tema lá no As Fontes do Self, que é um clássico de filosofia moral também. O bem-estar afetivo se torna um bem máximo. Quando surge o movimento dos direitos afetivos, o que esse movimento dos direitos afetivos realmente está promovendo? Não é só os direitos individuais. Se fosse só os direitos individuais, num contexto de sociedade plural, a gente lidaria com mais facilidade. Na verdade, é uma utopia de felicidade emocional
de bem-estar, que tem sido promovido em vários setores, e esse movimento, então, usa como cunha a mudança na concepção de casamento para transformar em norma universal essa concepção de felicidade, que é a utopia emotivista do campo afetivo. Então toda família tem um foco moral, ela tem todas essas dimensões, mas tem um foco moral. A família afetiva é uma artificialidade, é uma invenção da sociedade contemporânea. Com a perda da unidade do discurso moral, com a perda das razões para manter um discurso moral rico, claro, então as relações se fragmentam, as relações se tornam líquidas. Nós temos o surgimento dessas famílias elusivas. São encontros emocionais rápidos, dura pouco tempo, e o vínculo é simplesmente o carinho, o cuidado emocional. Quando essas coisas se dissolvem, até por causa da incapacidade de realizar sacrifícios, as pessoas desistem da relação. Eu não quero dizer que essas relações afetivas não devam ter certa proteção legal, mas elas não podem ser equacionadas com a concepção moral da relação familiar e da relação matrimonial. O ideal de casamento que está mais próximo da realidade é o ideal conjugal. Ele é diferente do ideal afetivo. Essa transformação do núcleo da família para essa concepção da eudemonística emotivista, recente como é, gera efeitos muito novos, quase imprevisíveis, mas certamente cogitáveis por aqueles que estão preocupados acerca desse assunto. E é por isso que no próximo vídeo nós vamos falar sobre os efeitos disso tudo e quais as consequências desses movimentos modernos de transformação do significado do casamento. Te espero na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, aqui no canal do Dois Dedos de Teologia, para o próximo episódio da nossa série A Nova Família. Um continuador da obra do Kuyper foi o Hermann Doivert, o jurista já mencionado aqui, em que ele mostra que em momentos históricos muito específicos, quando a gente teve processos de indiferenciação, a sociedade retroagiu grandemente. Um deles, por exemplo, é o Terceiro Reich alemão. Ele diz que quando Hitler assumiu o poder,